Entre 60 e 64, 4 anos, o que de concreto se fez para encaminhar o campus no Guamá? Olha, Quer dizer, quais foram os primeiros passos para os isso? primeiros passos foi a criação de uma comissão chamada Coplanco, Comissão de Implantamento do Campus Universitário Pioneiro. Essa Coplanco foi presidida por mim. Mas eu vou antecipar um pouquinho isso e contar uma história. Uhum. O doutor Silveira teve, em um determinado momento, a visita de professores do exterior, americanos, que estavam propondo uma proposta de projeto para o campus universitário. Foram, na realidade, 2 universidades que se ofereceram a fazer esse projeto. Estiveram aqui, o doutor Silveira me colocou à disposição deles, eu levei-os à área destinada ao campus, discutimos bastante e eles ficaram de formular essa proposta. Tempos depois chegaram as 2 propostas. O doutor Silveira, então, resolveu ele próprio analisar as propostas e demorou mais ou menos um mês e pouco, debruçado sobre as propostas. Não me perguntou absolutamente nada a respeito, resolveu ele próprio... Eram universidades ou eram empresas? Não, universidades. Tá. Universidades, que foram trazidas através do Departamento de Estado. Eles procuraram o Departamento de Estado americano, que entrou em contato com a universidade e programou a vinda deles. Era uma coisa toda oficial, seria entre universidades. E então o doutor Silveira, depois de analisar, mandou me chamar. Mandou me chamar e me disse, olha, senhor, eu analisei profundamente essas 2 propostas, mas eu acho que não é isso que nós desejamos, o que eles estão propondo. Eu acho que essas coisas que eles estão querendo fazer aqui não coadunam bem com o nosso sistema de ensino, não coadunam bem com o nosso modo de ser. Então eu acho que não é por aí que seria o caminho. E eu já tomei uma decisão. Tu vais fazer o projeto da universidade. Uhum. Foi assim. Mas nessas alturas já tinha o terreno. Como foi? Já tinha o terreno. Como foi esse passo? Bem, só para completar. Então, uma vez que ele me convidou oficialmente a fazer o plano, aí eu fui partir, então, para criar um grupo de trabalho que pudesse realmente realizar o projeto. Foi quando ele criou, então, o Coplanco. E a partir do Coplanco, então, foi que tudo começou. Agora, você perguntava... O terreno. Sim, o terreno. O terreno é uma outra história. Logo que o doutor Silveira iniciou seu mandato, ele estava preocupado com a questão do projeto do campus, então me chamou e disse, olha, eu gostaria de fazer o projeto do campus da universidade, mas temos que ver primeiro o terreno, que nós não temos terreno. Então, eu sugeri que se fizesse um edital publicado na imprensa, solicitando que aqueles que se interessassem, que tivessem uma área com as seguintes características, aí deu todas as características da área, apresentassem proposta para que a universidade estudasse a possibilidade de adquirir essas áreas para a construção do campus. Vieram umas 4 ou 5 propostas, mas nenhuma delas satisfez realmente. Por quê? Umas eram depois de Ananindeua, outras eram no interior, não tinham nenhuma vinculação com o Rio ou com a Bahia. Eu achava que era fundamental que a área que a gente fosse implantar o campus tivesse uma orla ligada ao rio, até porque no futuro teria departamentos de hidráulica, laboratórios de hidráulica, de outras matérias que iriam precisar do rio, então, que era fundamental. Então, acabou-se não aceitando nenhuma proposta. Foi quando surgiu, então, através de conversa do Dr. Silveira com o pessoal do Agronômico do Norte, a possibilidade, naquele tempo ainda era Instituto Agronômico do Norte, que cedesse uma área, porque era uma área realmente imensa que eles tinham, cedesse uma área na beira do rio para doar à universidade. E isso demorou um pouco, essas negociações, e acabaram sendo concretizadas e surgiu, então, já assinado pelo presidente Castelo Branco, um decreto em que o Ministério da Agricultura cedia para o Ministério da Educação a área X. Isso já depois de 64, então? Depois de 64. É. Ainda em 64, o senhor acha? Foi logo depois. Tá. Porque já era o Castelo Branco. Tá. E foi feita a doação, então, dessa área. Então, nós tínhamos uma área contígua
que tinha sido oferecida, mas que era muito pequena, e que a partir do momento que foi assegurado a posse dessa área grande, nós então partimos então para a desapropriação dessa área menor, que tinha uns 8 proprietários. Então, essa área... Não, só para registro, professor. Então, essa área grande foi o Castelo Branco que deu. Doado do ministério para outro ministério. Tá. E essa outra nós já área... tínhamos uma área pequena, não. Não tínhamos ainda. Nós estávamos interessados nessa área, mas só essa área não resolvia o nosso problema. Mas o que nós fizemos? Chamamos todos os proprietários e já asseguramos a negociação. E, a partir daí, então, aceleramos a aquisição por doação da área maior do Instituto Agronômico do Norte. E, com isso, então, nós tivemos a desapropriação desses 8 terrenos. Essa área desapropriada é exatamente a área do centro básico, dos núcleos básicos. Onde está. Então, tinha o Igarapé-Tucunduva, daqui, do Igarapé para cá, era a área dos centros básicos, e do Igarapé para lá, dos profissionais. Esse básico foi desapropriado de terceiros e o restante foi da doação do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação. Lamentavelmente, essa área maior, que era dos profissionais, hoje está reduzida à metade, porque houve realmente, não vou discutir os motivos, mas houve realmente uma situação muito desagradável de invasões. E nós perdemos metade dessa área. Professor, e então os governos que se instalaram pós-64, os governos militares, eles deram muito apoio à criação do campus. Mas muito apoio. Muito apoio. Eu vou lhe contar uma história. Me fale sobre esse apoio. Eu vou lhe mostrar o apoio, como foi, como houve muitos apoios. Quando nós iniciamos a obra de aterro do terreno, porque o terreno, essa parte que foi desapropriada, era totalmente alagada, completamente alagada. Por quê? Porque ali tinha uma olaria, e a olaria utilizava o barro, a argila do próprio terreno para fazer os tijolos. Então o terreno tinha sido todo cavado, depois as chuvas vieram, como a argila é um material incompressível e que não permite a infiltração da água, se criaram verdadeiras lagoas. Então o terreno era um pântano só. No outro lado profissional também a situação era a mesma. Nós tínhamos poucas áreas elevadas, muito poucas, a maioria também era água, era pântano. E nós precisávamos aterrar o terreno para poder construir, fazer as construções. Começamos esse aterro através de caçambas. Foi feita uma licitação e foi a empresa que ganhou trazia esse aterro em caçambas de Marituba e de Ananindeua, de grandes jazidas que tinham para lá, e eram despejadas no terreno. Só que esse processo iria durar cerca de 2 anos para ficar completamente aterrada a área e dar condições de construir. E nós não podíamos esperar 2 anos. Então, houve uma pessoa que sugeriu que a gente estudasse a possibilidade de fazer um aterro hidráulico do rio Guamá. Então, eu promovi então, que se fizesse imediatamente o levantamento planimétrico, altiplanimétrico do terreno e batimétrico do rio, para verificar no rio, primeiro, a profundidade, onde teria canais, a locação dos canais e, acima de tudo, o tipo de material que existia no fundo do rio. Porque se fosse, digamos, argila, não ia resolver nada, porque a argila não é um material indicado para se fazer aterro. Para nossa felicidade, o leito do rio Guamá é todo de areia. Então, teria condições de se fazer o aterro hidráulico. Ponto seguinte, fomos ao DNOS, que existia ainda aqui o DNOS instalado. E o DNOS nos informou que poderia haver condições de se deslocar uma balsa de onde estivesse para fazer esse aterro, mas era necessário que houvesse uma autorização do Ministério dos Transportes. Era ministro dos Transportes o Mário Andreasa. E o chefe de gabinete do Mário Andreasa era o senhor Carlos Ortigas, que foi meu contemporâneo de escola, de faculdade, no tempo que eu fiz engenharia, e que tinha se deslocado para o sul e depois foi para Brasília e estava na condição excepcional de chefe de gabinete do ministro Andreasa. Então, eu telefonei para o Urquizas
E ele marcou uma audiência para mim, 2 dias depois. O reitor autorizou meu deslocamento para Brasília. Eu fui a Brasília, fui recebido imediatamente pelo ministro Andreasa. Ele foi de uma simpatia extrema, me recebeu com uma cordialidade que até eu fiquei espantado. E eu expus a nossa necessidade e ele disse, um momento, eu tenho a impressão que nós temos uma draga disponível, a draga Mato Grosso, que está no Paraná. Mas eu vou já lhe dizer se está ou não. Aí, Ortigo, providencia isso. Daqui a uns 10, 15 minutos ele vem e me diz, olha, está tudo certo. A draga já acabou o trabalho dela e eu já autorizei o deslocamento dela para Belém. Agora o senhor tem que, chegando em Belém, me mandar um ofício pedindo tudo isso aí para a gente poder registrar e tomar as providências realmente legais. E assim foi feito. Cheguei em Belém, comuniquei ao reitor, foi feito o expediente, o reitor assinou, mandou a Brasília e uns 15 dias depois estava portando em frente ao terreno, no Rio Guamá, a draga Mato Grosso. Levou uma semana mais ou menos preparando todos os petrechos para poder fazer a dragagem, que era o quê? A colocação dos tubos de dragagem em cima de flutuantes e fazer uma contenção em volta da área que seria aterrada para que não houvesse o escoamento desse material e ficasse perdido o material. Como nós tínhamos iniciado o nosso processo de aterro com caçambas e começamos justamente fazendo pela periferia, essa periferia já estava toda fechada. Então, imediatamente se começou a dragagem. Foram 2 semanas de trabalho. Uhum. Depois de 2 semanas de trabalho, concluída essa primeira etapa, que era dos centros básicos, os caminhões passavam livremente... Esse aterro foi basicamente para o básico hoje? Do básico, esse primeiro para o básico, esse primeiro. E os caminhões começavam a passar livremente, transitar livremente sobre o aterro, porque o aterro hidráulico, ele é autocompactado. Uhum. Ganhamos 1 ano de vantagem no nosso cronograma, o que nos permitiu acelerar as obras. Uhum. Mais tarde, já um mês e pouco depois, a draga completou o profissional, que era muito mais amplo. E com isso nós ficamos com a nossa área toda recuperada, aquilo que era antes um pântano, um alagado, passou a ser um espaço de primeira linha, porque nós estávamos com um terreno completamente tratado. Professor Alci, o campus ele é inaugurado em agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro de 68. É 13 de agosto de 68, uma sexta-feira, que todo mundo diz que é de Asiago. E, no entanto, foi um dia de grande felicidade para nós. Com a presença, inclusive, do então presidente da República, isso, Costa e Silva. Exatamente. 68. Com todo o seu ministério presente. Com todo o ministério presente. Com todo o ministério presente, 68. Ele recebe, inclusive, o honoris causa. O honoris causa do Dr. Silveira. Quando o campus é inaugurado, em 68, o que basicamente nós tínhamos construído? Nós tínhamos construído 8 pavilhões de salas de aulas teóricas, o pórtico de entrada. Onde seriam esses 8 pavilhões? Aqui do básico? Esse do básico. 8 pavilhões. 8 pavilhões. Uhum. O pórtico de entrada, toda a parte de urbanização e paisagismo, ou seja, as vias de acesso para carros, para pedestres, calçadas, urbanização, paisagismo, já o plantio de árvores, os 8 pavilhões, tínhamos o setor de transporte, tínhamos a caixa d'água, tínhamos... O setor administrativo aqui, que era o antigo... Tinha o DERCA, Departamento de Registro e Controle Acadêmico, tinha o laboratório de... Não, de Química ainda não foi, já foi no tempo da Luísa Chaves, mas tinha o setor de computação, processamento de dados e oficinas. Que oficinas, professor? De apoio. Sim. Porque tem que ter oficina de eletricidade, de hidráulica, de construção civil, para manutenção de todo o campus, né? Então, todo o setor de manutenção também estava construído. Então, basicamente, de sala de aula, seria esses pavilhões aqui? Esses pavilhões, mas não todos, eram só 8. Só 8? Só 8 pavilhões. Tá. Já o restante já foi feito na administração de Aloysio Chaves. E quem foi a equipe? Ainda tinha os laboratórios de física e de química, que também foram construídos nessa época. Quem foi a equipe que trabalhou junto com o senhor na construção, no planejamento disso? Não? Nós montamos o Coplanco e nós trabalhávamos, eu,
o Jorge Derenge, o Milton Monte, o Rui Vieira, e muitos estudantes também, porque eu, como professor de arquitetura, eu peguei os meus melhores alunos, selecionei e levei como estagiários. O Bibas era um então, deles. pois é, então esses ainda eram alunos, né, não estavam formados. Mas o Bibas, o Coceiro, o Rubim, esse pessoal todo... O Freire já como aluno? O Freire. É. Esses aí, como alunos, depois se formaram e ficaram continuando a trabalhar no grupo. Aquela né? casa que hoje é ainda a prefeitura, quando se comprou e desapropriou os terrenos, ela é desse tempo? Exatamente, porque ali, eu lhe falei que ali funcionava uma olaria. E a sede da empresa era naquela casa, mas era uma casa modesta, que nós fomos ampliando, melhorando para poder instalar. Eu fiz embaixo, por exemplo, eu fiz um grande salão só de exposição. Então, todos os projetos, maquetes, tudo que a gente ia desenvolvendo, era colocado naquela sala de exposições para que as pessoas que visitassem o campus tivessem noção do que estava se fazendo. E aquilo ficou tão importante que foi considerado como ponto turístico e todos os turistas que chegavam em grupos para visitar Belém e que visitavam os pontos principais de turismo, estava incluído a visita ao campus da universidade para conhecer o projeto do campus. Todos os dias, mas todos os dias eu fazia uma palestra para alguém. Tinha dias que eu fazia 2, 3 palestras. Tinha vezes que chegava de manhã, um ônibus cheio, de tarde já vinha outro. Constantemente estava se recebendo gente. Até a inauguração do campus não tinha nenhuma aula, nenhuma atividade acadêmica ainda aqui, só depois. Só depois da inauguração. Só depois da inauguração. Só para 68, isso, 69. Isso. Porque o campus já foi concebido dentro de um esquema físico, dentro de uma proposta física que era adequada à reforma universitária. Porque nós tivemos em 1970 a CIRU, Comissão de Implantação da Reforma Universitária, que traçou os destinos... Não, 68. 68. Traçou os destinos institucionais da universidade. Mudou completamente a universidade em termos de estrutura. Então, foi uma estrutura que mudou totalmente o modo de ser da universidade. Então, nós procuramos fazer o seguinte, ter espaços mais utilizados e concentrando ali as atividades. Então, um setor de aulas teóricas significava o seguinte, que nenhuma unidade de ensino tinha suas aulas específicas próprias. Aquilo era de todos. E havia, através justamente do DERCA, a administração de tempos e espaços para que aquelas salas tivessem realmente um rendimento o máximo possível. Então, havia uma rotatividade permanente e com isso se melhorou muito a qualidade do ensino e, acima de tudo, também o barateamento dos custos de ensino.